Olá, hoje a gente vai investigar um direito que pode fazer uma diferença enorme na vida financeira de quem está passando ou já passou por uma doença grave, que é a isenção do imposto de renda. E o interessante, né, é que a forma como os tribunais veem isso pode ser bem mais favorável do que a gente pensa só lendo a lei. Exatamente. A gente vai, então, mergulhar na Lei 7.713, de 88, mas o mais importante, vamos ver como as decisões da Justiça, principalmente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e até do STF, o Supremo, acabaram moldando a aplicação dessa lei, muitas vezes para ajudar o cidadão. Isso aí. Nossa conversa aqui se baseia numa análise jurídica bem detalhada, que compara a lei com o que os tribunais já decidiram e consolidaram. A ideia é entender direitinho. Quem tem direito? Que doenças entram na lista? Como é que funciona o processo para conseguir a isenção? E olha, o ponto-chave. Por que ir para a justiça pode ser, muitas vezes, a melhor saída, sabe? Inclusive para pegar de volta o imposto pago lá atrás, mesmo que a pessoa nem tenha mais sintomas hoje. Ok? Vamos lá. Perfeito. E é fundamental começar lembrando que isso não é só um benefício fiscal qualquer, né? Os próprios tribunais, tipo o STJ, num recurso específico, já reconheceram isso. É, na verdade, um instrumento de justiça social. Tem a ver com dignidade da pessoa, sabe? A ideia é aliviar aquele peso financeiro que, infelizmente, quase sempre vem junto com uma doença séria, para a pessoa poder focar na saúde, no bem-estar. Entendi essa questão do propósito maior. Mas, assim, na prática, qual é a base legal? Onde está escrito isso na lei? Olha, a regra principal está no artigo 6º, inciso 14, da Lei 7713, que é lá de 1988. Esse artigo, ele isenta do imposto de renda o que ele chama de proventos de aposentadoria ou reforma. Isso para pessoas que têm alguma daquelas doenças graves listadas ali mesmo no inciso. Certo. Proventos de aposentadoria ou reforma. Isso já dá uma dica, né? Mas quais são os requisitos certinhos? É só ter a doença e pronto? Não, não é só isso. A lei ela pede dois requisitos e os dois têm que acontecer ao mesmo tempo, são cumulativos, sabe? O primeiro tem a ver com a situação da pessoa. Ela tem que receber rendimentos que a gente chama de inatividade. O que é isso? Ser aposentado, seja pelo INSS, seja por regime próprio de servidor, né? Ser militar reformado ou da reserva remunerada, ou então ser pensionista, tipo receber pensão por morte. Ok, ser inativo. Isso. E o segundo requisito claro é ter uma das doenças que estão naquela lista do inciso 14. E aqui tem um detalhe bem importante, que a própria lei já deixa claro. Qual? O direito à isenção vale mesmo que a doença apareça depois que a pessoa já se aposentou ou foi para a reforma. Ah, mesmo depois. Isso é crucial, então. Sim. O que importa é ter as duas coisas juntas, ser inativo e ter a doença, não importa a ordem que aconteceram. Nossa, isso muda tudo. Quer dizer, se a pessoa se aposenta bem e aí descobre a doença, ela passa a ter direito a partir dali, do diagnóstico. Exato. Mas e o contrário? A pessoa que tem a doença, mas continua trabalhando, está na ativa. O salário dela como fica? Paga imposto? Essa é uma dúvida super comum. E a resposta, olha, já está definida pelo STJ, numa decisão que vale para todo mundo, que é o tema 1037. Quem está trabalhando na ativa, mesmo tendo o diagnóstico de uma das doenças da lista, não tem direito à isenção do imposto de renda sobre o salário, honorários ou qualquer dinheiro que venha do trabalho. Ah, então não tem jeito para quem está trabalhando. Para essa renda do trabalho, não. A isenção é só para aqueles rendimentos de inatividade que eu falei, aposentadoria, reforma, pensão. Entendido. A isenção é sobre a origem do dinheiro, não sobre a pessoa doente em si. Justamente. E falando nas doenças, quais são? Essa lista é muito fechada? Dá para ter uma ideia? A lei traz a lista lá no inciso 14, né? Algumas das mais conhecidas ou que geram mais discussão são neoplasia maligna, que é o câncer, Câncer, sim. cardiopatia grave, que são doenças sérias do coração, cegueira, doença de Parkinson, esclerose múltipla, AIDS. Tem também nefropatia grave, que é do rim, hepatopatia grave, do fígado, contaminação por radiação, doença de Paget avançada, hanseníase, tuberculose ativa e ainda paralisia irreversível e incapacitante e alienação mental. É uma lista até que grande, mas eu imagino que possa ter outras doenças tão graves quanto que não estão aí. Essa lista
é final ou a justiça pode, sei lá, incluir outras situações parecidas? Olha, aqui a coisa fica bem interessante quando a gente olha o que os tribunais decidiram. O STJ, quando analisou isso num outro julgamento importante, o tema 250, ele diz que essa lista é taxativa. Taxativo. O que significa isso? É um termo jurídico, né? Quer dizer que a lista é fechada, números clausos. Não é só um exemplo. Então, a justiça não pode simplesmente adicionar outras doenças, por mais graves que sejam, se não tiverem escritas ali. A base para isso é o Código Tributário Nacional, que diz que isenção tem que ser interpretada literalmente, sem ampliar. Entendi, rol taxativo, lista fechada. Mas isso não cria umas situações meio injustas? E se a doença for tipo uma variação de algo da lista ou um nome diferente para a mesma coisa? Essa interpretação literal não engessa demais? Essa é uma ótima questão e mostra justamente por que a interpretação da justiça é tão importante. Ser taxativo não quer dizer que não se pode interpretar o alcance do que já está na lei. A ideia não é adicionar doença nova, mas definir o que cabe dentro de cada categoria que já existe ali. E tem exemplos claros disso. Ah, bom. Como quais, por exemplo? Um exemplo clássico é a cegueira. A lei só fala cegueira. Aí a justiça, o STJ, veio e disse, olha, isso vale tanto para a cegueira nos dois olhos, a binocular, quanto para a cegueira em um olho só, a monocular. Mesmo um olho só? Sim. Outro exemplo muito comum é a alienação mental. É um termo meio vago, né? O STJ entende que doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer, se encaixam nesse conceito. Então, a pessoa com Alzheimer tem direito à isenção por alienação mental, mesmo que a palavra Alzheimer não esteja escrita lá na lei, entende? Não criou o item novo, só interpretou o que cabe ali. Faz todo sentido. Interpretar não é adicionar. Ok, então vamos imaginar. A pessoa é aposentada, tem a doença da lista, já considerando essas interpretações. A isenção vai valer para toda a grana que ela recebe? Qualquer dinheiro? Não, não é para tudo. E esse é outro ponto que gera bastante confusão, viu? A isenção não é sobre a pessoa, lembra? É sobre a origem da renda. Ela cobre especificamente os rendimentos de inatividade. Quais são? Aposentadoria, INSS, regime próprio, qualquer uma, reforma ou reserva de militar e pensão por morte. Certo. Aposentadoria, reforma, pensão. Isso. E aí, com o tempo, a proteção foi até se ampliando um pouco. Hoje, a jurisprudência e a própria Receita já aceitam que a isenção também vale para os valores de previdência complementar, tipo PGBL, VGBL. A previdência privada também. Sim, desde que essa previdência esteja ligada à aposentadoria ou pensão, né? Não uma aplicação qualquer. E tem mais um detalhe. Vale também para a pensão alimentícia que o próprio portador da doença recebe. Interessante. Se a gente pensar no quadro geral, então, o que fica de fora? O que continua pagando imposto de renda, mesmo para essa pessoa que já tem a isenção na aposentadoria? Exato. É fundamental saber o que não entra. Continua sendo tributado normalmente, por exemplo, salário, se a pessoa aposentada continuar trabalhando em outra coisa. Ah, se ela trabalhar. Sim, aluguel de imóvel que ela tenha, ganho de capital se vender um bem com lucro, tipo um imóvel ou ações, a maioria das aplicações financeiras, qualquer outra renda que não seja aposentadoria, reforma, pensão ou aquela previdência complementar ligada a isso. E qual a lógica disso? Por que isentar a aposentadoria, mas não o aluguel, por exemplo? Não parece meio, sei lá... Pode parecer estranho à primeira vista, mas a ideia por trás da lei, segundo a interpretação que prevalece, é proteger aquela renda que se imagina ser a principal fonte de sustento da pessoa que já não está mais trabalhando. A presunção é que é dessa grana da inatividade que vão sair as despesas do dia a dia e principalmente os custos altos e contínuos do tratamento da doença grave. Não foi pensada como um benefício geral para toda a renda de quem está doente, mas uma proteção específica para a renda passiva de quem já parou de trabalhar. Entendi. Clareou bem essa parte do que entra e o que não entra. Agora, vamos para o lado prático. Como é que a pessoa faz para conseguir essa isenção? Bate na porta de quem? Basicamente, tem dois caminhos principais para buscar esse direito: a via administrativa e a via judicial. Administrativa e judicial.
Isso. A via administrativa é aquela que parece mais óbvia no começo. É pedir direto para quem paga o benefício. Se for INSS, geralmente pelo meu INSS. Se for servidor público, no órgão de pessoal ou previdência dele. Só que aí vem o ponto crítico que muitas vezes complica. Quase sempre exigem um laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial. Do governo, sabe? União, estado, município. Laudo particular geralmente não aceitam aí. Laudo oficial. Isso pode ser um problema. Pode. E a segunda via é a judicial. É entrar com uma ação na Justiça, Justiça Federal, se for contra o INSS ou órgão federal, ou Justiça Estadual, se for servidor estadual ou municipal. E aqui tem uma virada de chave importante. Decisão do STF, o tema 1373. Não precisa pedir primeiro na via administrativa para depois poder ir para a Justiça. Pode ir direto para o juiz. Não precisa ter o não administrativo antes. Pode ir direto para a justiça. Isso é muito bom saber. É uma informação valiosa, sim. Economiza tempo e desgaste em muitos casos. Mas aí na prática, qual caminho costuma ser melhor? O administrativo, que talvez não precise de advogado de cara, ou o judicial? Olha, comparando os dois, o administrativo pode parecer mais simples por isso, por não precisar de advogado logo de cara. Mas a realidade muitas vezes é diferente. Pode ser lento, cheio de burocracia e, como eu disse, muito rígido com essa história do laudo oficial. Isso acaba gerando um monte de negativa, mesmo para quem tem o direito. É aquele famoso, parece fácil, mas não é bem assim. Entendi. Já a via judicial, embora precise de advogado, né? Ela oferece umas vantagens estratégicas bem importantes. Primeiro, e talvez a maior delas, é a flexibilidade para provar a doença. Aceita laudo particular, que a gente vai detalhar mais. Segundo, a agilidade que pode ter. Dá para pedir uma liminar, que tecnicamente chama tutela de urgência, para o juiz mandar parar de descontar o imposto logo no começo do processo. E processo de gente com doença grave tem prioridade para andar mais rápido. Liminar para parar o desconto. Isso ajuda muito. Ajuda demais. Terceiro, é uma solução completa. No mesmo processo, você já pede a isenção para o futuro e a devolução do que foi pago errado no passado. E, por último, a decisão do juiz, quando fica definitiva, dá uma segurança muito maior. Essa questão do laudo médico parece ser mesmo o ponto nevrálgico da via administrativa, né? Quer dizer, se a pessoa fez todo o tratamento no particular, ela pode ter o direito, mas ter uma baita dificuldade para provar administrativamente porque não tem o tal laudo oficial. Exatamente isso. Na esfera administrativa, a regra é essa. A fonte pagadora, o INSS, o órgão público, geralmente só aceita aquele laudo da perícia oficial. E o laudo tem que seguir um modelo, ter o CID, a data do diagnóstico, dizer se está ativa. Laudo de médico particular, mesmo do maior especialista, super detalhado, eles costumam simplesmente recusar. Isso vira uma barreira enorme para muita gente que só usa a rede privada ou que tem dificuldade para conseguir uma perícia oficial. Que complicado. Pois é, mas aí de novo vem a força da jurisprudência, da justiça, para corrigir isso. O judiciário pensa diferente, tem uma visão mais realista. Tem uma súmula, a 598 do STJ, que é um divisor de águas. Ela diz, com todas as letras, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Uau! Isso é um alívio enorme. Então, na justiça, o juiz pode olhar outros documentos. Laudo particular, exame, prontuário. Aquele carimbo oficial perde a majestade toda. Perde a exclusividade, com certeza. Isso vem de um princípio do direito, que é o livre convencimento do juiz. No processo judicial, o juiz tem que analisar tudo o que for apresentado. Isso inclui, sim, laudo de médico particular, relatório, resultado de exame de imagem, tipo tomografia, ressonância, exame de laboratório, biópsia, marcador tumoral, prontuário de hospital, receita de remédio de uso contínuo, enfim, todo o histórico médico que a pessoa tiver. O que vai importar para o juiz é se aquele conjunto de documentos é firme, é claro, é crível, para ele ter certeza que a doença existe e quando começou. Não é só um carimbo num papel. Isso torna a via judicial muito mais acessível e justa, né? Sem dúvida. Essa flexibilidade na prova é uma vantagem gigantesca da via judicial. Fora isso, tem outras interpretações dos tribunais que são cruciais e que talvez o pessoal na via administrativa não aplique. Aqui deve ficar
Realmente interessante, imagina. Importantes que causa até surpresa em muita gente, está na súmula 627 do STJ. Ela diz o seguinte: o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas nem da recidiva. Peraí. Não se exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas. O que isso quer dizer na prática? Significa que, para ter ou para continuar com a isenção, a pessoa não precisa estar sentindo os sintomas da doença naquele momento. Isso é vital para casos de câncer em remissão, por exemplo. Câncer em remissão. Faz sentido. Muito comum a Receita ou o órgão pagador cortar a isenção se o perito dissesse que o paciente estava sem sintomas. O STJ falou: não ter sintoma não é cura, não acaba com a necessidade de acompanhar, de fazer exame, que custa dinheiro, nem elimina o risco da doença voltar. Então a isenção tem que continuar para dar esse suporte. Nossa, que decisão importante. Importantíssima. E seguindo essa mesma linha da súmula 627, a Justiça também garante que o benefício continue mesmo que a pessoa melhore, que a doença diminua de gravidade. Pensa em alguém que fez uma cirurgia no coração, ficou bem melhor. O STJ entende que o objetivo da lei é diminuir o sacrifício que a doença impõe. E esse sacrifício, a condição crônica, precisar se cuidar para sempre, o risco continua mesmo que os sintomas melhorem. O direito à isenção, uma vez que nasceu com diagnóstico, tende a ser visto como algo permanente, não para ficar reavaliando e cortando a cada melhora. Entendi. A proteção continua. Continua. E tem mais um ponto crucial que o STJ definiu. Quando começa a valer a isenção? Ficou decidido que o direito começa na data do diagnóstico médico comprovado da doença. Não é na data do laudo oficial, que pode ser meses ou anos depois, nem na data que a pessoa pediu. É lá atrás, quando o médico disse: você tem essa doença. Data do diagnóstico. Isso. E se a gente conecta isso com o quadro geral? O impacto dessa definição do começo do direito é enorme. Principalmente quando a gente pensa em recuperar o imposto que foi pago sem dever lá no passado. Faz todo sentido. Se o direito nasceu lá atrás, no diagnóstico, a pessoa pode então pedir de volta o imposto de renda que foi descontado da aposentadoria dela desde aquela época? Exatamente. É o que a gente chama de repetição do indébito tributário. Pedir de volta o que pagou a mais. Dá para reaver todo o imposto de renda que foi cobrado sobre os rendimentos que deveriam ser isentos nos últimos 5 anos. 5 anos. Sim, 5 anos contados para trás, a partir da data que a pessoa faz o pedido de restituição, seja administrativo, seja judicial. Mesmo que o diagnóstico seja mais antigo, a lei limita a devolução a esses 5 anos. Puxa, 5 anos de imposto de volta pode dar um valor bem considerável. E como é que pede essa devolução na prática? É automático quando reconhecem a isenção? Não é automático, infelizmente. E aí, de novo, tem os dois caminhos, né? Administrativo e judicial. No administrativo, mesmo depois que a fonte pagadora reconhece a isenção para o futuro, para pegar o dinheiro do passado é outro processo separado lá na Receita Federal. Geralmente tem que retificar as declarações de IR dos últimos 5 anos, mudar a renda para isenta e usar um sistema eletrônico chato, o Perdicomp, lá no ICAC da Receita. Para quem não mexe com isso, é complicado. Parece mesmo. Já na via judicial, a grande vantagem é a praticidade. Dá para pedir a devolução desses 5 anos na mesma ação que você está pedindo para reconhecer a isenção para o futuro. O juiz já olha tudo junto, declara a isenção e já manda a União devolver o que foi pago errado. Tudo numa ação só. Numa ação só. E depois que a decisão fica final, o pagamento desses atrasados vem por RPV, requisição de pequeno valor, se for até 60 salários mínimos, que sai mais rápido, ou por precatório, se for um valor maior. É bem mais direto e eficiente para resolver tudo. Bem mais prático mesmo. E um detalhe importante, esse dinheiro que volta é corrigido, tá? Pela taxa Selic desde cada pagamento que foi feito errado lá atrás. Ótimo saber da correção. Bom, com tudo isso que a gente conversou, parece que escolher o caminho administrativo ou judicial depende muito da situação de cada um, mas com uma tendência para a via judicial ser mais vantajosa em muitos casos, né? O que seria, assim, essencial de documento para quem decide ir atrás desse direito? Exatamente. Para resumir a estratégia, o administrativo pode até dar certo se for um caso super simples, sabe?
Laudo oficial novinho, diagnóstico claro, fonte pagadora que costuma ser rápida, mas para a maioria das situações, principalmente se tiver alguma coisinha mais complexa, a via judicial costuma ser mais segura e mais eficaz. Quando seria o caso de ir direto para a justiça, então? Olha, eu recomendaria via judicial, principalmente se a pessoa só tem laudo e exame particular, se o diagnóstico for antigo, o que pode significar uma restituição alta para pedir, se a doença está em remissão, sem sintoma agora, por causa da súmula 627, né? Que no administrativo podem negar, também se a pessoa quer uma solução definitiva com segurança, ou se tem pressa para parar o desconto do IR por causa da possibilidade da liminar. E a papelada? O que não pode faltar na pastinha de quem vai correr atrás disso? Checklist básico, essencial mesmo, seria documento pessoal, RG, CPF, comprovante de onde mora, comprovante de que é aposentado, pensionista ou reformado, carta de concessão, publicação, contra-cheque, e a documentação médica. E aqui, o mais completa possível. Laudo, relatório médico detalhado, mesmo particular dizendo a doença, o CID se tiver, a data do diagnóstico ou quando começou, resultado de exame importante, biópsia, imagem, prontuário, receita. Quanto mais prova médica organizada tiver, melhor, principalmente na justiça. Organização é chave, então. Com certeza. E claro, se for pedir a restituição do passado, precisa das cópias das declarações de imposto de renda e dos informes de rendimentos dos últimos 5 anos. Certo. Então, o que fica dessa nossa análise aprofundada? Fica muito claro que existe um direito importante, está na lei, mas que a aplicação dele no dia a dia é cheia de detalhes, de nuances, e que a interpretação dos tribunais, especialmente do STJ, foi e ainda é fundamental para garantir que o espírito da lei, que é ajudar financeiramente quem passa por uma doença grave, realmente aconteça, né? Passando por cima da burocracia às vezes. Exatamente. Coisas como aceitar laudo particular na justiça, não exigir sintoma atual para manter o benefício, fixar o início do direito lá no diagnóstico, são exemplos claros de como a justiça conseguiu, digamos, humanizar a aplicação dessa regra de imposto, olhando para a realidade das pessoas, para a finalidade social da isenção. Então, o que isso tudo significa? Significa que ter a informação certa, atualizada, é um poder enorme. E que, mesmo com a complexidade do sistema e as dificuldades da doença, ir atrás desse direito pode trazer um alívio financeiro muito significativo. A chave parece ser não aceitar o primeiro não, principalmente se vier do administrativo, e ter a documentação médica bem arrumadinha para brigar pelo direito, de preferência na justiça, né? Perfeito. E fica a reflexão, né? Como que num sistema, principalmente o tributário, que tende a ser tão formal, tão literal, a interpretação que foca no propósito da lei, na dignidade da pessoa, consegue aos poucos ir moldando a aplicação do direito para ser mais justo, mais efetivo. Talvez o maior desafio que a gente tem não seja só criar leis com boas intenções, mas garantir que a aplicação delas no mundo real, seja pelo governo, seja pela justiça, consiga de fato chegar e proteger quem ela deveria proteger desde o início.